Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje vamos ostentar com dinheiro de verdade. Vocês já ficam ostentar. Não é dinheiro, vai ser ostentação agora, ó. Tô ostentando, ó. Tô ostentando, tô ganhando bem da vida, ó. Ostentando, ó. Aqui, ó. Ostentação nota de 100. Vou mostrar mais pra vocês como que eu tô rico agora. Saí dessa vida de pobre. Vou crescer na vida agora. Vou comprar um carro pra mim, um carro, ó. Tô ostentando, é pra vocês verem, ó. Vou até mostrar pra vocês a ostentação que tem. Eu vou ver a câmera aqui, a ostentação. O dinheiro que eu tô ostentando, ó. Eu vou pôr aqui no frente da câmera, vou trazer mais aqui ostentando, ó. Tudo isso ostentando. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente hoje. O vídeo vai ser um pouco radical, como o Sonzão disse. O Sonzão é muito legal o canal dele. Quem quiser procurar, procura no canal do Sonzão, que eu acho os maiores canais e outros canais que tem um monte que eu me inspiro no YouTube. Hoje o vídeo é diferente, vai ser um pouco zoeiro. Falando sobre ostentação, que eu amo ostentar. Hoje eu não tô ostentando como sempre, mas quero ostentar um dia. Meu melhor sonho é ter uma Ferrari, um carro. Quem não sonha? E aí cada um tem um sonho. Hoje o vídeo vai ser um pouco longo. Vamos zoar um pouco. Vamos falar de ostentação, como eu já comecei no primeiro vídeo. Ostentação, deixa eu arrumar aqui. Aí, ostentação. Vamos mostrar um pouco de ostentação. Vou sentar pra vocês verem o meu banco que eu tenho. O meu banco tá ótimo. O banco é kit, só que kit marca. Vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de ostentação. Se vocês não verem, mas aqui, ó. Só nota aqui, ó. Nota de 100. Nota de 50. Eu vou pegar, vou focar aqui pra foco, bota. Nota de 50. Nota de 10. Nota de 5. E nota de 1. Tá vendo? Tô sentando, gente. Dá pra vocês precisam achar que eu tô jogando dinheiro fora, não, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse dinheiro aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Pera, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Se vocês não estão enxergando. Isso aqui é dinheiro de brincadeira, não é de verdade. Então, um jogo que eu peguei aqui. Tô tentando, um dia eu vou comprar uma Ferrari. Pra mim, vocês vão ver. Eu saí de carro. Saí zoando aí com a Ferrari, quebrar o mundo. Não sei dirigir, não perigo, pegar um carro, bater aqui na minha frente que eu vi. Minha mãe fala que eu não faço nada, um dia eu vou fazer da vida. Vocês vão ver, eu vou sair com o carro e ligar no máximo. O único problema é que eu não sei dirigir, isso não adianta. Não posso tirar o carteira se eu não sei dirigir, não tenho carro. Isso que eu lembrei, não tenho carro. Não tenho carro. O meu irmão vai tirar carteira esse ano, eu vou demorar ainda. Tenho medo de ir aqui na esquina, eu vou pegar pra dirigir o carro pra quê, gente? Se eu posso andar, gente. Eu tenho preguiça até de andar, mas a gente subir o morro com o carro na marcha, mudar de marcha, eu não sei mudar. Capaz de eu matar um cachorro na frente, a grito. A situação tá tão feia que nem dinheiro eu tenho. Mas Deus quiser eu vou conseguir dinheiro. Aí vocês vão ver, quem sabe. Fala pra minha mãe, se um dia eu ganhar Anderson Nunes na vida aí, ela vai ter que agradecer o Anderson Nunes. Que aquele cara vai tirar dinheiro, não sei da onde. Pra mim comprar as coisas pra mim fazer vídeo. Eu tenho que pedir pra minha mãe me xinga ainda, que eu fico perturbando ela. Pra vocês verem, gravar vídeo não tá fácil não. Gravar vídeo tem que ter paciência. Eu não tenho nem paciência pra pôr um sapato. Mas eu pra gravar um vídeo. Aí pessoal, tentando. Banco. Mobília. Ah, banco é jogo de banco. Eu peguei aqui o nome, não vou dizer que é um pouco. Né, gente? Se vocês quiserem subir na vida, faz isso assim. Faz o seguinte. Pega esse dinheiro falso aí. Transforma em verdade. Mentira, gente. Isso é crime. Quem sabe falsificar dinheiro é crime da cadeia. Não façam isso. Quem é o louco de pegar dinheiro falso? Todo mundo sabe que dinheiro falso é crime. Não faça isso. Aí é um vídeo diferente hoje, como eu falei no primeiro vídeo, tô repetindo, desculpa. Vídeo diferente. Esse vídeo eu vou falar um pouco de dinheiro, eu já tentei muito.
E pra vocês saberem, eu gosto muito de dinheiro, eu amo tudo, mas eu sou uma coisa que me irrita, cara. Ter dinheiro, ter que pagar a conta. Você vê aquele dinheiraço todo na mão e tem que pagar a conta. Eu às vezes pago a conta pra minha mãe, dá vontade de dar um soco na cara do como eu não faço isso. Um soco, você fala, o dinheiro é meu, eu que paguei. Você não trabalha pro teu suor, né? Eu trabalho pro teu suor do dinheiro. Então é isso. No vídeo. Eu queria que você se inscrevesse falando sobre sustentação. Dinheiro é bom, mas tem que ter. Hoje em dia que o dinheiro é fácil, vocês sabem que o dinheiro não cai do céu. Se caísse do céu, gente, eu ser a primeira pessoa a pegar. Primeira pessoa a pegar o dinheiro do primeira pessoa a pegar dinheiro. Fala, obrigado, senhor, obrigado, dinheiro do céu, manda mais aí, manda o 100 aí que eu agradeço. Põe na sua conta, depois a gente paga. Não tem graça, imagina se Deus. Aí Deus veio pra mim, vai trabalhar. Imagina se Deus falar, Deus fala. Desculpa aí, eu tô brincando com Deus, mas não pode brincar. É isso. Mais uma coisinha, vídeo isso novo, cara, tô repetindo uma coisa, cara. Do céu. Hoje às vezes eu tô bugando. Eu tenho que dar uma melhorada nisso. Eu vou tentar trazer mais vídeo pra vocês, mudar um conteúdo diferente. E hoje eu vou tentar sei lá, eu dou um jeito do vídeo sair do jeito que saiu, eu posto. Quem quiser curte, quem não quiser não discute que o vídeo. Cada um guarda um vídeo, cada um tem o seu conteúdo, então é isso. Falando de dinheiro, eu quero falar um negócio. Aqui, gente, agora sim. Agora sim é isso, olha que isso é dinheiro de verdade. Isso é dinheiro de sustentação, esse dinheiro não é meu, mas eu vou mostrar pra vocês. Não sei quanto tem aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Tem uns vizinhos, acho que eu sou retardado sozinho. Mas não sabe que eu tô gravando vídeo, eles acham que sou retardado, vivem pra se ver de casa aqui meio retardado, não sabe. Gente, todos vocês sabem que é isso, quando é pra gravar vídeo. Quem grava vídeo sabe que é difícil gravar vídeo. Falando sozinho em casa, acho que os vídeos acham que você é retardado. Acho que você tá falando sozinho, seu amigo imaginário. Gente, o vídeo é isso. Só vou mostrar a última parte pra encerrar o vídeo. Vou levar vocês até o meu quarto. Pra vocês mostrar, não vou mostrar o bagunço do meu quarto. Eu queria mostrar pra vocês. Sábado vai ter uma festa e eu não vou, porque eu não curto festa. Só quando for mais, quando tiver mesmo com certeza eu vou numa festa. A última festa que teve aqui, a última festa que teve aqui, rapaz, teve pancadaria, só suco. Sabe, é por isso que eu tenho medo de festa. Que coisa que acontece? Tem soco voando, todo quanto cadeia voando, murro voando, mesa voando. Nossa, eu até falo mesa, gente. Eu tenho até sapato voando, tem dia que tem sapato voando, bolsa voando. Gente, vocês acham que já viram de tudo, vocês não viram, não vão numa festa pra vocês verem. Vocês viram até garrafa voando, voando pra cá, voando pra cá, vocês já viram garrafa voando, no sapato, tudo voando. E tem o quarto da minha mãe, que é o quarto da minha mãe, não vou mostrar, tá um pouco bagunçado. E tem mais uma coisa, eu falo que não encerrar o vídeo, mas não encerra bosta nenhuma. Tô demorando demais pra vocês, então vamos direto ao assunto. Direto ao assunto. Mais uma coisa. Queria mostrar fã de festa, dinheiro, acabei fã de festa. Não sei onde que eu pus, tô procurando uma outra coisa pra mostrar pra vocês. Tem tanta coisa pra falar no vídeo, eu acho que esse vídeo vai ficar longo, não tem problema. Eu acho que o YouTube nem vai pôr, vai falar esse vídeo tá grande, puta que pariu, eu não vou pôr não, desculpa não, vai cortar meu vídeo, não vai tirar do ar, tô ferrado se acontecer isso, mas eu sei que não vai acontecer. O YouTube não vai tirar meu vídeo do ar, tá lá, falando não me fez, não tem problema, nunca foi não me fez no vídeo, pela primeira vez que vocês estão vendo. E também essa pulseira aqui que vai ter festa, vai ter festa e eu não vou esse ano, sabe? Vamos ver que dia que eu não falo o dia aqui, só mostra, acho que do carnaval. Aqui na minha cidade vai ter carnaval e eu com certeza eu vou todos os carnavais. E aqui a aula só vai começar no dia 15, depois do carnaval. Eu vou no carnaval e eu não vou estar gravando esse dia,
Porque se eu for gravar, eu vou ter que levar minhas coisas. Eu não quero que isso aconteça. Ou eu levo o celular, gravo na mão ou não tem. Então assim, se o carnaval tiver, eu vou normal, não vou levar o celular porque aqui é barra pesada, não é tão barra pesada. Mas no celular que você deixa já some. Aí você olha pra pessoa não vê. Aí a pessoa fala onde você deixou o celular, fala tal pessoa pegou. Aí vai procurar a pessoa, fala som do celular, tio chip. Então eu não vou levar minhas coisas que eu gravo vídeo porque eu tenho medo de ser roubado. E se eu for roubado, eu só tenho esse celular, só tenho o tripé e o resto que tá no meu quarto. Minha mãe me mata se eu sumir com as coisas que eu não chorei. Desculpa, eu tive que fazer um esforço danado pra comprar a coisa que eu queria. Antigamente, hoje não tá fácil. Se eu sumir com esse celular aqui, não sei onde que eu vou ter que falar, eu vou ter que dançar havaiana pra arrumar um celular novo, mas eu não sei dançar também. Nossa, gente, não sei dançar também, que a situação tá ruim, não sei dançar, não sei fazer nada. A única coisa que você pegar um pau de selfie aqui, gravar um vídeo e tá aí. E aí pessoal, o vídeo é isso, eu só quero que vocês assistam, deixem esse comentário. Ostentando, né? Carnaval tá chegando. Curte a festa, mas sem bebidas, porque bebida mata, faz mal pro fígado. E além de arrebentar o fígado, você vai passar um vexame. Vexame é isso.